E vamos de mercado da bola, rapaziada, atualizado com informações desse dia 13 de janeiro. Eu sou o Brown e você me segue, tem futebol todos os dias aqui no meu perfil. Passei o dia todo no avião, rapaziada, então tava sem sinal. Vamos atualizar tudo aqui pra vocês. Here we go, diz Fabrício Romano. Vitor Reis será jogador do Manchester City, uma negociação que não chega, né, aos especulados 40 milhões de euros. E a ideia do clube inglês é ter Vitor Reis já agora, né, o que pode fazer com que a negociação, obviamente, ganhe, né, valores ainda maiores. O Palmeiras prioriza a manutenção do zagueiro até o Super Mundial. O lateral direito Matheus Alexandre, que estava no Cuiabá, é um novo reforço do Sport para a próxima temporada. O Grêmio está buscando informações de um zagueiro do futebol mexicano, do Juárez. Trata-se de Carlos Salcedo. E o meu parceiro Léo Santiago, do canal Canto Rubro Negro, que repercutiu um áudio do presidente do Vitória, desmentindo que Pablo estaria no radar do clube baiano, que seria uma cavada de empresário, e que o Vitória negocia de fato com o Mastriani. O Santos tem interesse em repatriar David Washington ao clube, ao futebol brasileiro. Ele que no ano retrasado foi vendido pelo Peixe ao Chelsea. Não vem tendo tantas oportunidades no clube inglês, vem sendo emprestado nos últimos anos. Rodrigo Caio de fato recebeu uma proposta do Criciúma para jogar a Série B depois de deixar o Grêmio. Tomás Coelho deve de fato ser o novo reforço do Atlético Mineiro. O Boca Júnior sondou a situação do goleiro da equipe do Grêmio. Marquezin será, rapaziada. Antônio Carlos Zago foi anunciado como novo treinador do The Strongest, né, e será adversário do Bahia na pré-Libertadores. Também especulado no Palmeiras, o Flamengo tem um interesse em Jorginho, do Arsenal. O futebol brasileiro pode ser um destino para o jogador ítalo-brasileiro. Kusanov é outro zagueiro que está a caminho do Manchester City, além do Vitor Reis. Ele é do Lens da França. O Milan de fato tem interesse em Marcus Rashford, que está numa vitrine de negociáveis do Manchester United. Kyle Walker pode deixar já nessa virada de ano, nessa janela de agora, o Manchester City. Gustavo Sauer, que fez, né, a última temporada pelo Cuiabá, né, e pertence ao Botafogo, está a caminho do Goiás. Mano Menezes garante John Arias cumprindo o seu contrato pelo Fluminense. O River Plate vai pagar 4,5 milhões de euros pela contratação de Montiel ao Sevilha. Léo Godoy foi emprestado pelo Atlético Paranaense para o Santos. Honestamente, eu acho bom lateral, tá? E o Atlético Paranaense tratou de repatriar o goleiro Santos, que tá no Fortaleza. Depois de ter passado pelo Flamengo e tudo mais, é considerado um ídolo pela torcida atleticana e pode ser o goleiro da Série B. O Red Bull Bragantino anuncia a contratação do defensor Guzmán Rodrigues, vindo do Peñarol. Coedjar está a caminho do Grêmio e rescindiu com o Al-Shabaab. Matheus Friso pode trocar o Coritiba pelo Atlético Paranaense na Série B. Isaac foi anunciado pelo Furacão na troca do Fluminense com Canóbio. Malen está trocando o Borussia Dortmund pelo Aston Villa, o que mostra muito da força da Premier League economicamente hoje. O Palmeiras anunciou seu novo patrocinador master. O Atalayspor se despediu de Alex de Souza, que não é mais o técnico do clube turco. Martinelli, do Fluminense, estaria a caminho do Al-Shabaab, clube que Coedjar está saindo para ir para o Grêmio. O Atlético Paranaense tem interesse em Iago Felipe, do Bahia. E essa loucura que aconteceu aqui entre Mizuno e Sérgio Ramos, rapaziada? Rolou uma parceria entre a fornecedora de material esportivo e o zagueiro espanhol que está sem clube. Só que no fundo desse vídeo tem uma música da torcida do Atlético Mineiro. Será? O zagueiro está sem clube desde o meio do ano passado, quando acabou seu contrato com o Sevilha. Johan pode deixar o Internacional rumo ao Sport. Danilo deve ter a sua saída da Juventus anunciada nas próximas horas. Muito se fala, né, nos portais, né, italianos, eu que estava lá em Turim, da falta de respeito do técnico Thiago Motta com o jogador. O Juventude anunciou a contratação do zagueiro Adriano Martins e também do goleiro Gustavo, que estava no Criciúma. Kvaratskhelia está pronto para vestir a camisa do Paris Saint-Germain, numa negociação que pode girar entre 70 e 80 milhões de euros. Juninho veio do Karabag, chegou, né, do Azerbaijão no Rio de Janeiro e já posou aí com a camisa do Flamengo. O jogador tem um salário considerado baixo e custou 5 milhões de euros ao rubro-negro. Neymar pode continuar sendo colocado de fora, né, dessa inscrição do Campeonato Saudita por Jorge Jesus. E aí, rapaziada, será que isso pode antecipar o fim do contrato dele com o Al Hilal e, posteriormente, a vinda dele de volta ao futebol brasileiro para o Santos, por exemplo? O Corinthians tem interesse na situação de Andrés Garcia, lateral direito do Levante da Espanha, que custa 10 milhões de euros. A pedida é alta. Machuca foi emprestado com opção de compra do Fortaleza para o Vélez Sársfield, campeão argentino.
Tassiano foi anunciado como novo reforço do Santos. Custou caro, né, essa transferência do Bahia, tá? E o Rames Rodrigues num anúncio meio maluco, né, que ele nem aparece ali direito, né? Mas enfim, foi anunciado como novo reforço do León, que disputa o Super Mundial, é um clube mexicano, ele que saiu do Rayo Vallecano agora recentemente. E tava jogando a Kings League pela Colômbia. O goleiro Gabriel, que fez uma boa Série A no ano passado, foi anunciado pelo Vitória. Nkunku interessa ao Bayern de Munique e o Chelsea pode fazer uma troca de jogadores, onde se fala no tá chegando a equipe inglesa. E o Santa Cruz virou SAF, rapaziada. O antigo dono do Atlético comprou o clube a assinatura de R$ 1 bilhão em investimentos nos próximos 15 anos. Será que tá chegando a hora, rapaziada? Atual campeão do mundo, da Copa do Mundo de Beach Soccer, de futebol de areia, é o Brasil, campeão no ano passado. Atual campeão da Copa do Mundo de futsal é a seleção brasileira. Campeã, né? Voltou a ser campeã, voltou a ser finalista, campeã no ano de 2024, em cima, né, cara, da Argentina na final, no Uzbequistão, né, naquele mundial que aconteceu no norte da Ásia. E agora, o Brasil foi campeão da Copa do Mundo da Kings League, né, que é um novo formato, é óbvio que tem regras diferentes, mas não deixa de ser um campeonato mundial de futsal, campeão com o Kelvin Oliveira acabando com tudo, melhor jogador do planeta. E agora, meu amigo, a gente está tendo aí 2026 chegando com Neymar já anunciando para todo mundo que será o seu último tiro, a sua última chance, a sua última oportunidade. Já temos o bola de ouro do futsal, já temos o bola de ouro, né, da Kings League. E eu te pergunto, o Brasil vai conseguir zerar o futebol mundial em 2026? Pô, cara, isso aqui foi sensacional. Deixa eu te mostrar essa parada aqui. A gente sabe que o João Gomes, né, cara, tá jogando, né, pela equipe do Wolverhampton, né, ex-jogador do Flamengo, vem sendo convocado frequentemente para a seleção brasileira. E aí, cara, uma página, né, publicou nas suas redes sociais, né, uma página do Wolverhampton. O Wolverhampton tá melhorando, né, com o Vitor Pereira, né, Vitor Pereira sendo comandando, na verdade, o João Gomes, né, os dois trabalharam juntos, mesmo que por pouco tempo ali do Flamengo, né, eu acho que não. Na verdade, o João Gomes foi embora, Vitor Pereira ficou. Mas enfim, uma assistência no jogo, né, na vitória contra o Bristol City, mais desarmes, duelos ganhos e nenhuma falta cometida. O João Gomes tratou de publicar com muita sinceridade nas suas redes sociais: primeiro jogo da minha carreira que eu não faço uma falta sequer. E de fato, cara, não ironicamente, né, um jogador óbvio, né, primeiro volante, tem que saber marcar, tem que saber, né, desarmar, construir, mas tem que saber bater também, né? E aí os torcedores do Flamengo falando, faz falta sim, faz falta aqui, né? Enfim, vive um bom momento no Wolverhampton brasileiro. O que falar desse Atlético de Madrid? Todo mundo foca no Real, no Barcelona, enquanto isso o Atlético, ó, corre ali por fora. 14 vitórias consecutivas na temporada, desde outubro só emplacando vitórias e liderança no campeonato espanhol. Eu sou o Brown e você me segue, tem futebol todos os dias aqui no meu perfil. E se hoje, né, os holofotes obviamente estavam voltados para El Clássico, para a final da Supertaça da Espanha, tome Atlético de Madrid dentro de campo, com gol de Julián Álvarez. Mais uma vitória dessa vez para cima do Osasuna e com isso 44 pontos. Agora, né, depois de algumas rodadas, né, em que tivemos um com um jogo a mais, outro com 2 a menos, a gente tá tendo aí Atlético de Madrid, Real e Barça, todo mundo com 19 pontos. Ou seja, primeiro turno passou e o Atlético é líder de La Liga. 1 ponto a mais em relação ao Real e 6 pontos à frente do Barça. Olha só a sequência dos caras, né? Antes do Osasuna, ganhou na Copa do Rei, ganhou do Barcelona fora de casa de virada, do Getafe, Bratislava na Champions, Sevilha, Valladolid, Sparta Praga, Alavés, Mallorca, PSG na Champions. Desde 31 de outubro, o time só sabe vencer. A última derrota foi para o Real Betis no meio de outubro do ano passado. Um time com quem já tem história no clube, como Oblak, Lenormand, Depou e especialmente Griezmann, mas outros atletas chegaram há pouco tempo e já vem conquistando espaço no coração do colchoneiro, como Gallagher, Simeone e Julián Álvarez. Eu te pergunto, La Liga é bem possível, e a Champions? Será que dá? O treinador mais velho do Brasil assume um clube da Série B. A lenda está de volta aos holofotes. Aderbal Lana é o novo técnico de um dos projetos mais sólidos do futebol do Norte. Seu último trabalho havia sido no Monte Roraima. Há alguns meses ele negou o acerto com o clube do Amazonas, mas está de volta a um estado onde é rei, multicampeão, uma lenda. Aos 78 anos, ele volta a comandar uma equipe que está na Série B
depois de 20 anos. Havia comandado uma equipe na segunda divisão na década de 90. Natural de Uberlândia, Aderbal começou sua trajetória na lateral direita como jogador no futebol mineiro e como treinador se destacou tanto em Minas quanto no Centro-Oeste e se tornou um dos grandes nomes da história do futebol amazonense. Por lá passou pelo Nacional, pelo Penarol, Rio Negro. Foi técnico do Fortaleza em 2001, tá? Também do Vila Nova de Goiás. E no Amazonas deu sequência à sua carreira no Fast Club. No Manaus, você vê que ele tem diversas passagens seguidas por clubes do Amazonas. E agora vai comandar pela primeira vez o Amazonas, o que promete ser o grande projeto de uma equipe amazonense para chegar na elite do futebol brasileiro. Aos 78 anos ele vai ter a missão, primeiro, de conquistar o campeonato estadual, que para ele não é muito difícil. Afinal, ele tem 8 no currículo, por 4 clubes diferentes. Além da Copa Norte, onde é tricampeão. E agora ele está de volta para tentar colocar o Amazonas na elite do futebol brasileiro. Mercado da bola, mais atualizações do mercado no cenário nacional e internacional no futebol. Eu sou o Brown e você me segue Tem Futebol todos os dias aqui no nosso perfil. Vídeo gravado entre os dias 12 e 13 de janeiro. Vem comigo. Renato Veiga, lateral português do Chelsea, está a caminho do Borussia Dortmund. Com o jogador tudo ok, falta ali costurar completamente o acordo com o Chelsea, aparar as últimas arestas. Um empréstimo com opção de compra pode acontecer. Tomás Coelho deve de fato trocar de Atlético, do Atlético Paranaense para o Atlético Mineiro, uma transação que pode ultrapassar os 35 milhões de reais. O Karabakh já admite a negociação do jogador Juninho, do meio atacante brasileiro Juninho, com o Flamengo. O atleta que estava no Azerbaijão já é aguardado no Rio de Janeiro para realizar exames e assinar o vínculo com o clube carioca. E o Tiquinho Soares foi flagrado no CT Rei Pelé, chegando e se dizendo animado, feliz com o novo momento na carreira. Em breve ele deve ser anunciado como novo jogador do Peixe. Essa eu não queria estar dando essa notícia. Fabrício Bruno chegou no Cruzeiro com muita personalidade. Já fizemos um vídeo aqui sobre isso, inclusive, falando sobre a situação com o Felipe Luiz, que teve uma conversa com o treinador antes de deixar o Flamengo. Em relação à característica e estilo de jogo, Léo Ortiz e Léo Pereira seria a sua zaga. E, portanto, para continuar tendo sequência como titular de um grande clube, de um grande projeto como o Cruzeiro, visando até a seleção brasileira, Fabrício Bruno decidiu aceitar a oferta do Cabuloso. O Fulham fez uma oferta para Andrés Pereira e seu staff, buscando um caminho para uma renovação contratual. Apesar do assédio, do desejo do Palmeiras, o Fulham entende que seria uma venda interessante de um jogador que já não é um jovem, por um valor alto, porém entende que o atleta é muito importante para o projeto e quer mantê-lo. O Botafogo encaminhou finalmente a contratação do goleiro Léo Link do Atlético Paranaense. Depois de 2 primeiras recusas negativas do Furacão a ofertas do Botafogo, o alvinegro buscou o goleiro Pedro do Coritiba, tentou contratar um goleiro da base do Cruzeiro, mas no fim das contas parece que Léo Link de fato será o goleiro do Atlético a ir para o Botafogo. Valores ainda não foram divulgados. Natanael está de malas prontas para deixar o Coritiba e se tornar o novo reforço do Atlético Mineiro, está a caminho de Belo Horizonte. Já Allan Kardec está trocando o Atlético Mineiro pelo Atlético Paranaense. A lenda está de volta. O técnico mais vitorioso da história do futebol amazonense, Aderbal Lana, chega para comandar o Amazonas, tanto no Campeonato Estadual quanto na Copa do Brasil. E na tentativa de subir para a elite do futebol brasileiro, o Amazonas está na Série B. Aderbal Lana se torna o técnico mais velho em atividade no futebol brasileiro. De elite, são 78 anos. E o goleiro Guzmán, polêmico, irreverente, gosta de uma dancinha, de uma provocação e é muito bom. Tá no Tigres, pode estar a caminho do Boca. Informação do Diário Olé. E teve a primeira demissão do futebol brasileiro de treinadores. Depois do seu segundo jogo à frente do Retrô, Diego Woolley foi demitido. Ele foi eliminado na pré-Copa do Nordeste. E aí, depois dessa estreia no Campeonato Pernambucano, acabou não resistindo. Que loucura. Zé Ivaldo foi anunciado oficialmente como novo zagueiro do Santos. Peixe que está colocando numa vitrine de negociáveis o Morelos e também Júlio Furque. Igor Rabelo pode trocar o Atlético Mineiro pelo Atlético Paranaense. E o lateral Matheus Bahia, do Bahia, está indo para o Ceará. O zagueiro brasileiro Gabriel Paulista, do Valência, está em negociações com o Corinthians. O Timão busca mais um reforço para sua zaga. Já está há alguns anos no futebol europeu. Na verdade, uma correção, ele estava no Valência até a temporada passada. Nessa temporada, ele está no Besiktas da Turquia.
A informação é do André Hernan. Questionado sobre a sua permanência ou não no Flamengo, Carlinhos deixa em aberto, diz que não sabe se vai ficar para essa temporada, nem mesmo no Campeonato Carioca. O jogador estaria em negociações com o Vitória, que também está avançando para contratar Mastriani. E o Carlo Ancelotti, será que vai ficar no Real Madrid? É a segunda goleada em 3 meses que o clube sofre para o Barcelona, maior rival, agora na final da Supertaça da Espanha. E aí, rapaziada, se o Ancelotti for embora, o que ele vai fazer da carreira? E quem seria um bom técnico para esse Real? Rapaziada, e o Dudu que chutou o balde com a Leila Pereira, não quis nem saber, xingou a ex-presidente do Palmeiras nas suas redes sociais, moleque. O Dudu ficou muito irritado, né, numa entrevista, né, concedida pela presidente do Palmeiras, Leila Pereira, em que a Leila, inclusive, foi muito polêmica, né, cara, falou mal de dirigentes que estão nos Estados Unidos, né, na pré-temporada dos clubes, e equiparou os casos do Dudu com o do Rony, né, o Rony que tá de saída, né, muito se fala de um fim de ciclo, e ela disse, Rony não foi se oferecer para clube nenhum, se ele não quiser ir, vai continuar nos ajudando. Rony sairia pela porta da frente, o Dudu saiu pela porta dos fundos. E aí, como o Dudu, né, cara, por mais que tenha tido os erros, né, a gente sabe que, né, talvez, né, não é santo nessa história toda, né, de fato, acho que faltou uma condição melhor do atleta para sair do clube do qual é ídolo. Ele tá quieto no canto dele, já foi pro Cruzeiro, né, tá na dele, e tratou de responder a Leila. O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pela porta dos fundos, mostrando, né, todas as suas conquistas coletivas e individuais. Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua, senhora Leila Pereira, me esquece junto aqui de um xingamento. Nessa discussão, Leila e Dudu, torcedor do Palmeiras, quem você acha que tá mais certo? Comenta aí. Rapaziada, e essa imagem aqui publicada pelo Paulistão, né, colocando as duplas de cada equipe, de cada um, né, dos 4 grandes clubes do futebol de São Paulo. Tá aqui, ó, Paulistão, né, numa alusão ao BBB, né, será que a galera tá pronta para dar aquela espiadinha no Paulistão Sicredi 2025? Aí a gente tem aqui, né, o Palmeiras com Gustavo Scarpa, pelo amor de Deus, Rafael Veiga e Estevão, né, cara, por dupla de muito respeito, inclusive os últimos 6 meses, né, do Estevão com a camisa do Palmeiras antes de jogar no Chelsea. A gente tem aqui, ó, Yuri Alberto e Memphis Depay, uma dupla que tá arrebentando, né, cara, arrebentou no segundo turno. Depay não é uma estrela, né, internacional. Lucas e Oscar, né, dupla nível seleção brasileira, por que não? Né, Lucas, durante anos, já inclusive voltou para a seleção brasileira ano passado, o Oscar, jogador de Copa do Mundo, e no Santos, Guilherme e Pituca. De fato, o Santos numa reformulação, obviamente numa realidade diferente em relação aos seus rivais, voltando da segunda divisão. Quem vai ser campeão paulista, rapaziada? Comenta aí. Neymar vai seguir fora da inscrição do Campeonato Saudita pelo Al Hilal, né, amando, né, digamos, de Jorge Jesus. Eu sou Brau e você me segue Tem Futebol todos os dias aqui no nosso perfil. E se liga só, nessa informação que vem de um dos maiores portais da Arábia Saudita que cobrem o Campeonato Saudita. A gente sabe que o Neymar não está sendo inscrito, né, regularizado, digamos assim, colocado à disposição pelo técnico Jorge Jesus para o Campeonato Saudita, e também não foi colocado na Supercopa do Rei Saudita, onde o Al Hilal, inclusive, foi eliminado recentemente para o Al Ittihad do Benzema. E aí muito se fala, né, numa pressão, que o Jorge Jesus poderia mudar, mas até o momento há informações de que o brasileiro Renan Lodge vai continuar sendo inscrito, né, vai ser mantido nessa inscrição do Campeonato Saudita, e o Neymar vai seguir fora, rapaziada. O Neymar, portanto, só teria a Champions Asiática para jogar, ou seja, só entraria em campo em fevereiro, e entraria em campo em poucas partidas, você contaria nos dedos as partidas que ele entraria em campo até o fim do seu contrato com a equipe saudita. Será que vai acabar desse jeito? 40 mil torcedores do Internacional confirmados para uma partida entre Inter e Seleção do México. Cara, vou te falar, isso é muito mais atrativo, muito mais maneiro, né? Por exemplo, o campeonato estadual. A gente vai ver o Inter, foi um dos melhores times do último Campeonato Brasileiro, né, cara? Teve um segundo turno fantástico no ano passado, altas expectativas para esse ano no Campeonato Gaúcho, na Libertadores. Simplesmente enfrentando no dia 16 de janeiro, na próxima quinta-feira, daqui 2, 3 dias, a seleção mexicana às 9 da noite no Beira-Rio. A gente já tinha noticiado, né, cara, essa situação desse jogo, né, que é bem, assim, muito interessante. E no dia seguinte, né, curiosamente, na Argentina vamos ter um Boca Juniors e Juventude também. São os amistosos aleatórios, né, dos times gaúchos, mas esse aqui é aleatório demais, cara. Pô, a gente tá falando de um jogo entre Inter e Seleção Mexicana, vai realmente ser muito interessante. O meu palpite é pro Internacional, inclusive você pode palpitar lá na KTO. E já temos 40 mil torcedores colorados confirmados
Isso porque faltam 3 dias para o jogo. Acho que vamos ter uns 50 mil torcedores do Inter.